Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? O programa é Peniel, lugar de encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas aqui na nossa rádio. E o endereço da rádio é qual? É rádio web, rádio online, Resgate Sem Fronteiras, .minharadio.fm. Amém? Anotou aí? Anota para não perder esse canal, é uma bênção, gente, vocês vão gostar, tenho certeza disso. Como eu falei, o nome do programa é Peniel, lugar de encontro com Deus. Querendo acessar o nosso canal, tu nos encontra também lá no YouTube, no endereço @PenielDeus76. Lá vai ter todas as nossas conversas, desde a primeira até as mais atuais, até as de hoje. Tá bom? Então, gente, querendo conversar conosco também, fazer um pedido de oração, dar uma ideia, uma sugestão de qual assunto tu quer ouvir, ou de repente algum assunto, algum bate-papo que a gente teve aqui e tu não entendeu direito, ou tu não concorda com o que eu falei, manda lá também no nosso WhatsApp. O DDD é 54 99670 8990. Amém? Temos também o nosso e-mail, resgatesemfronteiras@gmail.com. Tudo anotado? Tudo certinho? Vamos continuar? Vamos prosseguir? Quero falar para vocês dos nossos amigos e patrocinadores. O RIG Ar-Condicionados, eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 98151 5525. E a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais. Todos eles reconhecidos pelo MEC e todos eles na modalidade em EAD. Entre em contato lá com as gurias. O telefone é 54 999 31 8699. Amém? Tudo certinho? Tudo anotado? Agora vamos direto e reto, então, para o nosso bate-papo aqui do programa Peniel. Eu separei para a gente conversar, gente, sobre Daniel 6. Daniel, capítulo 6, né? Lembra da história de Daniel, que ele sobrevive à cova dos leões? Pois é, mas por que ele foi parar lá na cova dos leões? O que aconteceu que levou ele lá? E daí, essa nossa conversa de hoje, eu coloquei o nome de Quando a Inveja Cria Armadilhas. E o texto base é Daniel 6, né? Vou ler para vocês, tá? É um pouquinho comprido, mas eu vou ler para que a gente tenha a nossa base bíblica sobre o assunto, sobre o nosso bate-papo, o tema de hoje. Então, vamos lá, Daniel 6, a partir do capítulo 1, tô querendo abrir a tua Bíblia para acompanhar. Vou ler. Então, pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança
e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel de sua administração e do seu governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Elá, Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elá, Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nestes 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles se aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois, Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir. Ó rei, lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens. Prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que Elá, o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel-selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois, o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música, e o rei não conseguiu conciliar o sono
durante toda aquela noite. Amém? Palavra do Senhor. Então, gente, esse é o nosso texto base. Como eu falei antes, né, eu intitulei a nossa conversa como Quando a inveja cria armadilhas. E o que eu preciso começar te dizendo é que sim, o favor de Deus sempre desperta inveja. Daniel era um homem íntegro, fiel e cheio de sabedoria. Por isso, o rei Dário pensava até em colocá-lo sobre todo o seu reino. Mas a Bíblia diz: então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião contra Daniel. Eles não encontraram corrupção, erro ou negligência, porque Daniel era irrepreensível. Então decidiram atacar a única coisa que não mudava nele: sua fé em Deus. Eles disseram: não acharemos ocasião contra este Daniel se não for na lei do seu Deus. O que a gente aprende? Primeiro ensinamento desse nosso bate-papo. Quando alguém vive com Deus de verdade, o inimigo não consegue acusar o caráter dessa pessoa. Então, ele ataca a sua fé. E acontece que o inimigo ardiloso programa uma mentira muito bem organizada, muito bem elaborada. Os líderes foram até o rei e sugeriram uma lei. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer pedidos a nenhum deus ou homem, apenas ao rei. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. O rei assinou o decreto sem perceber que era uma armadilha contra Daniel. Segundo ensinamento do nosso bate-papo, até pessoas com autoridade podem ser manipuladas quando ouvem os conselhos errados. Quantas vezes decisões injustas nascem de conselhos mal intencionados? Daniel não mudou a sua rotina com Deus. Quando Daniel soube da lei, ele não entrou em pânico, não se escondeu e não negociou a sua fé. A Bíblia diz: Daniel foi para casa, abriu as janelas e 3 vezes por dia orava e dava graças diante do seu Deus. Ele fez exatamente o que sempre fazia. Essa era a rotina de Daniel. Esse era o ordinário dele. Era assim que ele vivia. O terceiro ensinamento: a fé verdadeira não muda quando surgem ameaças. Daniel não começou a orar mais, nem parou de orar. Ele permaneceu fiel. Só que o rei percebe tarde demais. Quando Daniel foi denunciado, o rei Dário percebeu que havia sido enganado. Ele tentou salvar Daniel durante um dia inteiro, mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Então Daniel foi lançado, sim, na cova dos leões. Mas o rei disse algo impressionante a Daniel antes disso ocorrer: o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Até quem não servia a Deus reconhecia a fidelidade
de Daniel. Gente, isso é muito tremendo. Porque nós, humanos, quando surge uma dificuldade, quando surge um problemão, a primeira coisa que normalmente nós costumamos fazer é buscar alguém para falar, para murmurar, para reclamar. Só que Daniel, ele não fez isso. Quando Daniel soube da lei proclamada e assinada e selada, ele foi para sua casa, subiu no seu quarto e fez as suas orações, como um dia normal, apesar dele saber que corria grande risco. Isso é fidelidade. Independente da circunstância, independente do que poderia acontecer, Daniel voltou para sua casa e foi orar para Deus, como era do seu costume. Ele se manteve fiel, ele não mudou a sua rotina, ele não se desesperou, ele não saiu murmurando, reclamando. Será que a gente faria isso no lugar dele? Eu acho que eu não faria, gente. Ainda não, mas o Senhor está trabalhando em mim, em nome de Jesus. Até quem não servia a Deus reconhecia o tamanho da fidelidade de Daniel a Deus. E Deus o honra. Deus fecha a boca dos leões. Naquela noite, Deus enviou um anjo. Os leões não tocaram em Daniel. Pela manhã, o rei correu até a cova e chamou: Daniel, servo do Deus vivo, teria o teu Deus podido livrar-te? E Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O último ensinamento, gente, já estamos indo para o final. Quem é fiel a Deus pode até ser colocado na cova, mas não fica abandonado nela. Deus entra na cova com seus servos. E precisamos entender isso hoje. Essa palavra fala muito ao coração das pessoas que servem a Deus. Porque às vezes a gente é criticado sem motivo, alvo de inveja, vítima de injustiça, mas Deus mostra algo tremendo aqui. A armadilha dos homens nunca será maior que a fidelidade de Deus. Daniel não se defendeu. Daniel, ele permaneceu fiel e Deus fez o resto. E é isso que nós precisamos entender. Que quando nós somos fiel a Deus, Ele faz o resto. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, muitas vezes nós também enfrentamos injustiças, críticas e armadilhas que não criamos. Mas assim como o Senhor guardou Daniel, guarda também cada pessoa que está me ouvindo agora. Dá-nos um coração fiel, que não negocia a fé, que não abandona a oração e que não muda quando a pressão chega. E quando alguém estiver passando pela sua própria cova dos leões, que o Senhor envie o teu anjo e mostre que tu continuas sendo o Deus que livra. Nós confiamos em ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Que nós possamos entender que a armadilha dos homens pode até te derrubar na cova, mas a fidelidade de Deus sempre te levanta dela. Amém?
Até amanhã, se Deus quiser.